E vamos nós aqui com mais um novo Papo do Reino. E nós vamos falar hoje sobre um assunto que pode deixar muita gente intrigada. Você já parou para pensar que talvez você esteja servindo um Deus que só existe na sua imaginação? Dê uma olhadinha nesse texto aqui. Diz assim: o Deus da minha imaginação. O Deus da minha imaginação faz tudo o que eu quero. Ele é obrigado a fazer a minha vontade toda vez que eu faço a dele. Quando ele me contraria com a sua palavra, simplesmente eu fico aborrecido e não vou mais à igreja. Porque se realmente ele me ama, vai mandar alguém na minha casa para me chamar a atenção. Quando me perguntam sobre ele, só preciso falar daquilo que eu acho sobre ele. Pois ler sobre Deus, seus atributos, isso é muito chato. A justiça dele só serve para os outros. O meu Deus é bonzinho, não pesaria a mão sobre um filho seu. Quando chega o dia de culto no templo dedicado a ele, eu me sinto muito bem, porque encontro tanta gente legal, mas a parte que eu mais gosto é o louvor. Dá até vontade de chorar em meio àquelas belas canções. Mas depois fica tudo muito cansativo, principalmente na hora da pregação. É muita informação. Orar para quê? Ele sabe de todas as coisas. Falar de salvação? Não. Quem ele quiser que entre no seu reino, ele há de atrair com seu amor. E eu já ando com a cabeça muito cheia de tanto trabalho. E os dias mais legais da semana são justamente o sábado e o domingo. Na igreja tem muita gente para conversar e relaxar um pouco. Mas o mais legal é que um dia eu vou morar para sempre com ele. Sem problemas para tirar a minha atenção, nem preocupações, dívidas, tantas provas. Ufa! Servir a esse Deus é muito legal. Se você se identificou com esse texto, muito cuidado. Você pode achar que está servindo ao Deus Criador, mas na verdade está servindo o Deus que você criou aí na sua mente. E nós vamos falar agora sobre 10 coisas para você não confundir o Deus com que você criou na sua mente com o Deus da Bíblia. Então vamos lá? Número 1. Deus é santo. Levítico capítulo 19, versículo 2 diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Deus se conceitua como alguém santo, ou seja, separado, alguém incomum, fora do normal, diferente, não há comparação. E Deus exige que o seu povo seja santo para que se relacione com ele, se separe de tudo aquilo que é imundo, de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que pode sujá-lo e assim possa impedir o relacionamento de Deus com ele. Então seja santo. O Deus da Bíblia exige que nós sejamos santos. Número 2. Deus não se submete à vontade humana. Mateus capítulo 6, versículo 10, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, ele praticava isso o tempo todo, fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Quando ele estava diante ali, prestes a se sacrificar por nós, ele dizia: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Então o propósito de Jesus era sempre fazer a vontade do Pai. E o nosso também deve ser esse, sempre buscar qual é a vontade de Deus. E a Bíblia diz mais, diz que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Nós julgamos aquilo que é bom de acordo com os nossos olhos, de acordo com as nossas rasas experiências, mas Deus julga segundo aquilo que ele já sabe, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. Então ele sabe o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável para as nossas vidas. Número 3. Deus abomina qualquer pecado. Gênesis capítulo 13, versículo 13, fala da cidade de Sodoma, da cidade de Gomorra, que foram destruídas por Deus, porque o pecado se tornou algo tão grande naquelas cidades que Deus dizimou aquelas cidades com todos os seus habitantes. E quando a gente olha para o mundo de hoje, não é mera coincidência, nós estamos caminhando para lá. E a Bíblia diz que um dia também Deus vai tratar essa humanidade igualzinho ele tratou Sodoma e Gomorra. E aí a gente tem que ter muito cuidado para
nessa brincadeira com o pecado. Deus abomina todo e qualquer pecado. Número 4, Deus ama o pecador. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 19, versículo 10: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse foi o grande propósito de Jesus Cristo: salvar o homem das garras de Satanás, porque estavam escravizados pelo pecado. Satanás, a sua grande arma é o pecado, porque foi através do pecado que o homem ganhou essa distância tão grande entre ele e Deus. E Satanás se alegrou muito em ter afastado a obra de Deus, em qual Deus disse que era a sua imagem e semelhança do seu Criador. E a Bíblia diz que Jesus ele se revelou justamente para isso, para destruir as obras de Satanás. Mas Deus continua amando o pecador e abominando o pecado. Número 5, Deus não volta atrás na sua palavra. Números capítulo 23, versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Deus zela pela sua palavra, Deus honra a sua palavra. Vira e remexe, a gente encontra alguém dizendo: eu não volto atrás na minha palavra, porque aquilo que eu disse vai ter que prevalecer, porque eu não sou homem de voltar atrás. Na verdade, é justamente o ser humano que pode voltar atrás. Todas as vezes que nós reconhecemos que estamos tomando as decisões erradas, estamos indo pelo caminho errado, o mais certo é voltarmos atrás, reconhecermos que tomamos decisões erradas, voltarmos atrás na nossa palavra, voltarmos ali o nosso caminho para o caminho certo. Mas Deus não volta atrás na sua palavra. Em algumas circunstâncias na Bíblia, Deus mudou a sorte, mudou a situação de alguém, mesmo ele já tendo dito que iria fazer tal coisa. Mas tudo isso para mostrar que o arrependimento pode mudar a história do homem, não a realidade de Deus. Número 6, Deus faz morada no homem. Esse Deus da Bíblia faz questão de morar dentro do homem. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 7, versículo 14, uma das coisas mais maravilhosas da nossa existência. Diz assim, versículo 14: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Simplesmente Deus decidiu não somente visitar o homem, porque esse foi o grande propósito de Deus desde o começo. Era habitar ali tão junto do homem. E chegou à conclusão de que ele queria morar dentro do homem. Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nós recebemos o seu Espírito, nós recebemos da sua essência. Deus passa a habitar dentro de nós e é isso que traz uma transformação nas nossas vidas e somos levados a cada dia a nos parecermos mais com o nosso Pai. Então, esse é o Deus da Bíblia, o Deus que habita nos seus filhos. Número 7, Deus tem uma fraqueza, se é que pode. Vamos lá, diz assim, Salmos, capítulo 51, versículo 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração compungido, contrito, humilhado na sua presença, um coração que reconhece os seus pecados, reconhece os seus erros e corre para os braços do Pai. Deus se alegra quando um pecador se arrepende. A Bíblia chega a dizer que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, Deus, se ele tem esse calcanharzinho de Aquiles, entre aspas, é esse, quando nós nos quebrantamos na sua presença, nos arrependemos e voltamos para os seus braços. Número 8, Deus não se submete à lei do tempo. Salmo 92, versículo 3, diz assim:
Salmos 93, versículo 2. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. A eternidade é uma dimensão onde só Deus habita. Nós, seres humanos, somos mortais, porque tivemos um começo e vamos ter um fim. A promessa de Deus é que nós nos tornaremos imortais. Um imortal, ele não tem fim, mas ele teve um começo. Já Deus não teve começo, nem tem fim. Deus vive nessa realidade. A Bíblia diz que Deus se intitula como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele não tem começo, não tem fim. Deus vive essa realidade, a realidade chamada eternidade. O homem não é eterno, mas pode se tornar mortal. Essa ideia de eternidade chega a deixar a gente meio maluco, porque é totalmente incompreensível. Número 9. Deus abriu uma única porta para o céu. Atos, capítulo 4, versículo 12. 11 e 12 diz assim: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Um único nome, uma única pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é capaz de nos levar até Deus. Não é nenhum outro nome, não é nenhum outro profeta, não é nenhum outro pastor, padre, nenhum outro líder religioso da face da terra, do passado, do presente ou do futuro que vai te levar até Deus. Somente Jesus Cristo, Filho de Deus, vai te levar até Deus. Número 10. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que você tem plantado na sua vida, um dia você vai colher. É a lei da semeadura. Você tem plantado amor, você vai colher amor. Você tem plantado ódio, você vai colher ódio. Você tem tratado as coisas de Deus com descaso, você vai colher simplesmente um dia o total desprezo também. Então, muito cuidado com a maneira que você tem vivido. E aí fica a pergunta: você tem servido ao Deus da tua imaginação ou Deus verdadeiro, o Deus que a Bíblia nos ensina a adorar? Fico com essa pergunta e até a próxima com mais um Papos do Reino.